Então, resumidamente, eu formei desempregada. Achava que, assim, nossa, eu já tenho uma experiência de técnico, né? Já que eu vou ter um desempenho excelente, ter um bom salário. Só que eu estava enganada. Pensei, o que eu vou fazer? Vou fazer um concurso. Vou estar para concurso. Meu lado ali, ó, acadêmico, fortíssimo ainda. E o que aconteceu? Assim que eu comecei a estudar para concurso, eu recebi uma oportunidade de emprego. E aí eu fiquei naquele impasse. Vou pro concurso ou eu começo a trabalhar em outra empresa? Nesse aspecto, eu fui muito parecida com a Joyce, porque eu também achava que para a pessoa ser um bom profissional da área de instalações, eu tinha que ser muito boa na área técnica. Mas, como todo bom brasileiro, precisava pagar minhas contas, afinal de contas eu tinha que pagar minha faculdade. Comecei a trabalhar e eu entrei aonde? Na área de orçamentos. E eu tive certo baque, assim, porque eu tive uma série de dúvidas durante a minha atuação ali no cotidiano e eu não esperava que eu tivesse mais, porque eu já me sentia, assim, uma profissional madura, né? Só que eu estava enganada em relação a isso. Então, eu já tinha começado na obra, eu tinha o meu lado acadêmico forte e eu entrei em orçamento. Então, olha só, o triângulo já se formando aqui, né? Sejam muito bem-vindos ao quadro Sala de Aula Conteúdos, o espaço onde nós falamos sobre engenharia elétrica e traçamos estratégias para que você possa lucrar mais, economizar tempo e melhorar a qualidade dos seus projetos, obras e orçamentos. Neste episódio, nós vamos trazer para você uma estratégia que pode mostrar o caminho para você aumentar o seu valor como profissional de instalações elétricas. O meu nome é Joyce Telésforo. E eu sou a Lígia Matos. E o tema do episódio de hoje é: o que é o método AVS? Boa, e aí, boa. Lígia? Menina, vamos lá. O que é esse tal desse método AVS? AVS significa análise de viabilidade da solução. Esse método ele foi criado especificamente para profissionais da área de instalações elétricas. Isso para quê? Para que esses profissionais eles possam ter um direcionamento para que eles possam fazer uma análise de uma solução de engenharia voltada para instalações elétricas. Com esse método, esses profissionais eles vão tendo aí a necessidade de analisar ou um projeto pronto ou um projeto do zero. Eles vão estar aí verificando, através desse método, se está tendo um alinhamento entre solução e viabilidade financeira. Então, esse método vai ser tipo um scan, em que o profissional ele vai poder verificar aí se essa solução é realmente a melhor e se realmente está sendo gasto o mínimo necessário aí, a quantidade de recursos financeiros necessárias para estar implementando essa solução de engenharia voltada para instalações elétricas. Nesse sentido, esse método ele é justamente a ferramenta que vai levar você à terra prometida, que é lucrar mais, economizar tempo e melhorar a qualidade. Ele é o veículo, Perfeitamente. E esse método, ele é adequado aí para os profissionais de instalações elétricas que atuam tanto na área de projetos, como na área de orçamentos, como na área de execução de obras. Né? São esses três nichos aí, né? Esses três tipos de profissionais que são os que lidam efetivamente com instalações elétricas e vão aí no seu cotidiano precisar estar analisando projetos e ou soluções de engenharia, né? Voltadas aí para instalações elétricas. No caso aí do projetista, ele faz a análise da solução antes de implementar. Já no caso do orçamentista e do profissional que lida aí com obras, ele vai estar fazendo a análise dessa solução de um projeto já pronto, né, e verificar se essa solução, se ela é executável, né, se ela está viável aí, tanto na parte de execução, como na parte financeira aí, né. Esse projeto, se ele está competitivo. Então, aplicando esse método, os profissionais eles vão economizar tempo, aumentar os lucros e melhorar a qualidade dos seus projetos, obras e orçamentos. Essa é a finalidade do uso do AVS.
E antes de explicar como é que esse método surgiu, na verdade, a nossa história e a história dele se entrelaçam. Afinal de contas, fomos nós duas quem desenvolvemos essa metodologia. Então, para contar a história do método, nós precisamos também contar a nossa história. Isso é Então, verdade. vamos lá. Quem sou eu? Onde é que saiu essa garota? O que aconteceu? O que rolou? Então, gente, eu nasci lá no interior de Goiás, numa cidadezinha, pouco mais de 17 mil habitantes, bem interiorzão mesmo. E logo me mudei para Goiânia, que é a capital, com 15 anos de idade. Na verdade, não tão logo assim, né? Passei minha infância quase toda lá no interior. E assim, eu sempre fui o tipo de aluna muito dedicada, muito estudiosa, muito responsável. E então, eu cresci assim, eu fiz a faculdade toda, eu fiz o meu ensino médio desse jeito, eu fiz a minha faculdade desse jeito também. Então, para mim, sempre foi assim, técnica em primeiro lugar. Você tem que ser técnico, isso é o mais importante de tudo. Está sobre todas as coisas, a técnica. E então, durante a faculdade eu fiz, né? Eu fiz iniciação científica, fui mentora das disciplinas, eu fiz empresa júnior, então eu era uma acadêmica ali exemplar, tudo mais. Porém, eu sempre também tive um pezinho aqui no mercado. Mas esse meu lado acadêmico, ele era muito mais forte que o meu lado profissional. Isso durante a minha faculdade. Então, eu comecei a faculdade de engenharia elétrica em 2014. E aí, eu já comecei a trabalhar em 2014. Então, eu sempre trabalhei durante todo o meu período da faculdade. Só que aí, quando eu comecei a trabalhar, já começou a dar um bug assim na minha cabeça, porque eu era aquela pessoa muito acadêmica e eu ia para o campo, eu ia para o mercado, e aí alguma coisa ali não encaixava direito. E eu não entendi eu não entendi por que não estava encaixando. Mas eu sentia isso. Então, esse fato de eu ficar desconfortável ali naquele meio e eu não entender por que não estava encaixando as coisas, isso despertava em mim um sentimento de impotência, de insegurança. Então, eu me sentia despreparada para o mercado, sabe? Justamente porque eu não conseguia entender o que não estava encaixando aqui entre a academia e o mercado. Mas aí foi, né? Terminei a minha faculdade desse jeito, sentindo esse desconforto e com essa personalidade muito acadêmica ainda. Quando foi no final foi no ano de 2018, eu entrei foi quando eu tive meu primeiro contato com instalações elétricas. Eu comecei a trabalhar na obra. Então, eu fui direto para essa parte executiva de instalações elétricas. Eu tinha conseguido um emprego ali, era numa obra grande, era até no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás lá. Uma obra gigante e tal, entrei lá, já fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Foi muito bom, porque eu vi muito na prática tudo que eu aprendi ali na faculdade de instalações elétricas. Eu lembro até nessa época que foi um amigo meu que conseguiu esse emprego para mim, eu ia substituir ele na obra, porque ele ia se mudar e tudo mais. E aí eu lembro que enquanto a gente estava meio junto ali, eu estava cobrindo ele até ele sair definitivamente, aí ele apresentando a obra para mim. E eu não sabia nada, zero, zero, zipo. Aí eu lembro que a gente estava andando na obra e ele aponta assim para cima, assim, ó. Joyce ali, ó, sabe o que é aquilo ali? Aí eu olhei assim, e, tipo assim, eu meio que sabia mais ou menos, né? Aí eu falei, não, acho que não sei não. Ele falou assim, ó, aquilo ali é um perfilado. Aquilo ali é um perfilado, aquilo ali é uma eletrocalha e aquilo ali é um leito.
Eu nunca mais esqueço disso. E aquele ferro pendurando ali, ó, chama vergalhão. Algumas pessoas também chamam de tirante. Inclusive, beijo, André. O André que me arrumou esse emprego aí. E ele que me explicou esses primeiros passos, assim. Até mesmo mexer no AutoCAD ali, foi ele que me ensinou. E aí eu nunca mais esqueci, né? Que primeira vez que eu vi um perfilado, eu tenho essa cena na minha cabeça ainda até hoje. E aí eu fiquei ali, né, para substituir o André e fui ficando até a obra acabar. Quando a obra terminou, foi justamente quando eu tinha acabado de formar. Aí quando uma obra termina desse jeito, onde ela contrata a equipe para executar a obra, a obra terminou, manda todo mundo embora. Se você não tiver o vínculo ali com a sede da empresa e tudo mais. Então, eu estava nessa lista, eu ia também embora, quando a obra terminasse, o que casou de ser bem quando eu me formei. Então, resumidamente, eu formei desempregada, né? Então, formei, não tinha emprego, pensei, o que eu vou fazer? Vou fazer um concurso, vou estudar para concurso. Meu lado ali, ó, acadêmico, fortíssimo ainda, vou estudar para concurso e tudo mais. E o que aconteceu? Assim que eu comecei a estudar para concurso, eu recebi uma oportunidade de emprego. E aí eu fiquei naquele impasse, vou para o concurso ou eu começo a trabalhar em outra empresa. Fiquei naquele impasse, mas, como todo bom brasileiro, precisava pagar minhas contas, afinal de contas eu tinha que pagar minha faculdade. Comecei a trabalhar e eu entrei aonde? Na área de orçamentos. Então, ó, eu já tinha começado na obra, eu tinha o meu lado acadêmico forte e eu entrei em orçamento. Então, olha só o triângulo já se formando aqui, né, na minha vida. Então, entrei na empresa e aí eu pensava nisso, vou fazer essa jornada dupla, vou trabalhar e vou estudar à noite para o concurso. Mas, assim, na prática, aquilo não aconteceu, porque aquele trabalho, ele me consumiu absolutamente. Foi uma vida nova, né, quando eu entrei. Então, gente, se eu já tinha ali, desde o começo, aquela questão de alguma coisa não estar casando entre a teoria e o mercado, e no caso, a teoria e a obra, agora que o negócio terminou de, né, ficar mais confuso ainda, porque eu estava em orçamento. Então, foi mais uma área que eu descobri que também não casava com a prática da obra, que também não casava com a faculdade. Então, ficou mais complexo ainda na minha cabeça. Esse conflito, ele ficou ainda mais intenso. Então, assim, comecei a trabalhar com orçamentos e eu tive que ficar muito boa em análise de projetos, porque os orçamentos, eles são feitos ali, muitas vezes em cima de projetos. Então, você tem que saber analisar muito bem. Então, o que acabou ali acarretando em mais conflitos para mim? Porque a gente orçava do jeito que estava no projeto e a gente sempre tinha um problema, que era o preço. Então, o projeto não casava com o preço. Por que não casava? Porque o preço era muito alto. Logo, a gente tinha que mexer nas coisas para tornar aquilo viável, para fechar contrato, para conseguir ganhar a obra. Eu trabalhava nessa parte de ganhar a obra, né? Então, sempre era esse o nosso desafio ali. A gente orçava o projeto ficava muito caro, mexia no projeto para poder ganhar a obra. Entendeu? Fazendo isso repetidamente, muitas vezes, foi quando eu fui ficando cada vez mais expert nessa área de análise de projeto e de orçamento. Com o tempo, essa poeira ela foi abaixando, esse conflito mental de não entender aonde que as coisas ligam uma na outra. Quando a poeira baixou, quando eu refleti sobre aquilo, eu entendi o óbvio. Por que as coisas ficavam tão confusas? Porque, de fato, essas três áreas, elas estavam separadas. Elas estão separadas no mercado. Entende?
E aí eu pensei, gente, é por isso que sempre a gente tem que mudar projeto, por isso que existe esse conflito entre obra e projeto, entre orçamento e obra, porque essas três áreas elas não estão conversando entre si, as pessoas trabalham nessas áreas de forma individual, o orçamentista fica aqui, o projetista fica aqui e o cara da obra fica aqui. Esse era o projeto. Então, foi a partir daí que surgiu o método AVS. Então, ele traz esse desafio de juntar todo mundo, de colocar essa galera para conversar, de colocar essas três áreas para falarem entre si. Né? Então, para mim, na minha experiência, foi a partir desse ponto, quando eu descobri que o problema era essa desconexão, que surgiu a ideia de montar um método para que a gente possa fazer todo mundo falar a mesma língua. Então, essa é a minha história. Bom, gente, no meu caso, a minha história foi um pouco diferente da Joyce, mas no final das contas vocês vão ver que essas duas histórias vão convergir aí para a mesma análise aí, né? Para o mesmo sentido de como a gente enxerga esse método AVS, de como ele surgiu aí na nossa vida. Então, contando aqui um pouco da minha história, eu comecei lá atrás, né? Eu fiz técnico antes de entrar na faculdade. Então, eu fiz aí um curso chamado Integrado Eletrotécnica, que era um curso em que você fazia o curso técnico junto com o ensino médio. Eu estudei no IF, né? Na época que eu entrei era Cefet, eu passei pelo período da transição. Aí os mais antigos vão conhecer essa nomenclatura do Centro Federal aí. E lá eu tinha algumas opções de curso para escolher e eu escolhi aí eletrotécnica porque eu sempre tive essa admiração porque entendia aí da área de elétrica. A minha família, ela morava lá no interior do Ceará, cidade muito pequena, então para eu continuar aí na minha carreira, né, eu tinha sonho de seguir carreira na área de instalações elétricas, eu precisava me mudar dali da cidade onde os meus pais viviam para a capital, Fortaleza. Então, eu fiz essa mudança no meio do curso, porque eu entendia que eu precisava ter esse período aí de estágio. Eu sabia que tudo precisava começar pelo estágio, eu precisava fazer o estágio enquanto eu estava ali estudando, senão eu não ia mais conseguir entrar no mercado. Então, lá fui eu para Fortaleza, né, e lá eu consegui aí ingressar no mercado. Trabalhei em duas empresas no período que eu fiquei lá, duas empresas do ramo de projetos elétricos. Então, nesse meu início de carreira aí, eu atuei bem forte nessa parte de projetos. A primeira empresa que eu trabalhei era no ramo de projetos industriais, e depois eu fui para uma outra que atuava mais na parte de projetos prediais da área residencial. Então, eu tive aí esse meu início de carreira aí já como projetista, né? Estagiário projetista de instalações elétricas. Então, eu fiquei lá nesses meus trabalhos aí, fiquei na cidade de Fortaleza por 2 anos, atuando nessa área de projetos, com todas as minhas dificuldades ali, com todas as minhas dúvidas, né? Eu era muito jovem, quando eu comecei ali no meu primeiro trabalho, eu tinha 17 anos, eu não era nem de maior ainda. Então, eu tive, assim, tinha muitos sonhos ali naquela cidade, tinha um interesse de ter ali um bom salário, tinha interesse ali de ter um bom desempenho técnico, né? Então, eu vinha de uma boa formação técnica, o IF prepara muito bem nesse sentido, então eu tinha uma excelente formação técnica. E eu tinha esse ímpeto, né, de conseguir aí me solidificar nessa área. Então, na época, eu prestei vestibular e eu passei para uma faculdade pública em uma outra cidade, né, chamada Sobral. E eu, então, decidi dar uma pausa aí nessa minha vivência aí profissional e fui dar seguimento à minha faculdade. Então, eu fui para a cidade de Sobral, fiquei lá por 5 anos, fiz lá a minha faculdade de engenharia elétrica, fiquei por lá durante todo o meu período de faculdade, só depois que eu concluí a faculdade foi que eu vim morar aqui em São Paulo. Eu tive algumas experiências profissionais que não foram dentro da área de instalações elétricas, então eu vou focar aqui de contar para vocês o que interessa, que é as minhas experiências na área de instalações em específico.
Então, quando eu vim morar aqui em São Paulo, a minha primeira experiência na área de instalações elétricas foi em um escritório de projetos de instalações elétricas, que também era uma instaladora. E lá eu achava que, assim, nossa, eu já tenho uma experiência de técnico, né, já tive ali alguma vivência profissional, então aqui eu vou ter um desempenho excelente, eu vou aqui vou ter muito a agregar, né, e tal, já tenho aqui um nível superior, então eu vou aqui conseguir ter aqui um bom desempenho técnico e também vou conseguir ter um bom salário. Só que eu estava enganada, porque eu tinha, nesse aspecto, eu fui muito parecida com a Joyce, porque eu também achava que para a pessoa ser um bom profissional da área de instalações, eu tinha que ser muito boa na área técnica. E isso, assim, a gente vem com isso muito bom da parte acadêmica, né? Você foi um bom aluno ali, se você estudou bastante, você tem ali conhecimento de normas, você tem ali conhecimento de como de faz os dimensionamentos, né? Ali, essa parte técnica, você sai com isso muito solidificado da faculdade, realmente. Então, eu vim ali para o mercado, né? Para minha primeira experiência em instalações elétricas após a minha faculdade, e eu tive um certo baque, assim, porque eu tive uma série de dúvidas durante a minha atuação ali no cotidiano, e eu não esperava que eu tivesse mais, porque eu já me sentia, assim, uma profissional um pouco madura, né, eu me formei, eu já tinha 25 anos, porque como eu fiz o técnico antes, então eu entrei na faculdade um pouco mais tarde, e também já tinha tido alguma experiência profissional, então eu achava que eu já estava ali um pouco madura em relação a entender ali das atividades cotidianas, de como que as coisas são feitas de fato. Só que eu estava enganada em relação a isso, né? Eu tive ali muitas dificuldades, tive muitas dúvidas, tive que aprender muita coisa, né? Então, e também tive que realinhar minha expectativa em relação ao salário, né? Porque eu tinha uma vontade louca de ganhar muito bem, mas isso não veio tão rápido quanto eu sonhava. Mas isso porque a minha expectativa em relação ao mercado, ela não era compatível ao que o mercado esperava que eu entregasse como profissional, para que eu pudesse ter a minha remuneração financeira adequada e a minha também evolução ali profissional adequada, né? Então faltou aí da minha parte um pouco de maturidade em relação a esse alinhamento, né, a essa expectativa, alinhamento de expectativa em relação ao que eu podia entregar e o que o mercado podia me oferecer pelo que eu estava entregando. Então, no meu cotidiano ali, eu tinha muitas dúvidas em relação a que tipo de infraestrutura utilizar, dependendo da situação, por exemplo. Eu era muito dependente de que o meu superior ali viesse me dar orientações em relação a como fazer ali as especificações, né? Eu era muito insegura nesse sentido mesmo sabendo como fazer as coisas, não tinha tanta maturidade, tanta certeza ali de que se o que eu estava fazendo era realmente coerente. Então, não tinha muita preocupação ali com qualquer outra coisa que não fosse dimensionamento. Na minha cabeça, quem trabalhava com projetos tinha que se preocupar especificamente com dimensionamentos, fazer uma boa representação gráfica do projeto, saber fazer ali, colocar um projeto na folha, né? Saber ali fazer todos os cálculos necessários, saber ali tudo que fosse relacionado a cálculo e a desenho no AutoCAD. Então, assim, eu era muito boa nessa parte, mas faltava um outro lado profissional, né? Um outro lado, uma outra visão, né? Que a minha visão nesse aspecto ela era muito limitada, de achar que um projetista ele seria bom sabendo apenas isso, né, entregando apenas isso. Então, isso foi uma dificuldade, né, que eu tive de transcender essa visão que eu tinha. Então, ali eu estava em uma situação em que eu estava numa empresa, que eu gostava do meu trabalho, eu gostava do que eu fazia, mas eu não estava satisfeita ali com o meu salário e nem
e nem me sentia segura o suficiente para transcender essa barreira, assim, de, poxa, agora eu vou aqui assumir uma posição que eu estou firme, estou segura, vou saber o que fazer aqui. Então, eu estava muito perdida nesse sentido. Que lado a minha vida profissional iria pender, assim, né? Qual que seria o direcionamento que eu iria tomar. Até que eu comecei a trabalhar em uma construtora depois, saí da área de projetos e passei a atuar na área de orçamentos. Comecei a trabalhar junto com a Joyce. Lá, a minha visão expandiu, assim, de uma forma tremenda, porque eu comecei a ir para o outro lado, né? Antes eu era o profissional que fazia os projetos, depois eu passei a ser o profissional que analisa os projetos. Então, na hora que você olha para um projeto, né, ali tendo uma visão de como que aquilo vai sair do papel e vai ser construído, a sua visão começa a mudar, a sua visão começa a abrir, né, a expandir. Então, eu comecei ali a atuar nessa parte de análise ali dos projetos, e você começa a questionar coisas que antes, quando eu era projetista, eu nem parava para pensar. Como, por exemplo, essa solução aqui, ela está muito cara, né? Passar a eletrocalha aqui nessa situação, ela está muito cara, ela não vai ser viável para essa situação, como por exemplo. Então, qual seria outra solução que a gente poderia dar aqui, né? Vamos fazer de outra forma aqui, né? Vamos dar aqui uma outra solução para tornar esse projeto aqui viável e para que a gente consiga se tornar aqui competitivo e que a gente consiga ganhar a obra. Então, a visão da construtora é uma visão mais de negócio, né? Até porque as obras que eu comecei a trabalhar eram obras maiores. Mas isso me fez refletir sobre uma série de questões, né? Tipo assim, poxa, eu trabalhava com obras menores, né? Com projetos, né? De obras menores, né? De arquiteturas menores. Mas eu pude perceber que se eu aplicasse esses mesmos conceitos aí, que eu passei a conviver ali no meu cotidiano, trabalhando com orçamentos, como a minha visão teria sido diferente? Como eu poderia ter entregado projetos de melhor qualidade? Não falando da qualidade técnica, não falando da qualidade de dimensionamento, de especificações, não falando desse lado. Mas falando do lado de olhar para o projeto como um investimento. A pessoa que vai pagar para que um projeto seja concretizado ali é um investimento, e eu não tinha essa visão quando eu era projetista. Então, eu tinha essa visão limitada. Quando eu passei a trabalhar com análise de projetos, a minha visão se abriu nesse sentido. Então, eu comecei a notar esses aspectos em outros projetistas, né? Porque quando a gente pegava esses projetos aí de outros profissionais para analisar, muitos deles eu vi que eram erros, assim, no sentido de falta de analisar, né, a viabilidade daquela solução, eram erros que eu cometia. Eu não tinha essa maturidade como profissional. Então, foi partindo aí dessa visão, né, de que eu já trazia essa minha visão de projetista e passei por essa mudança aí depois que eu comecei a atuar como orçamentista, né, e aí a Joyce também já trouxe essa experiência dela aí nessas outras áreas que ela passou por obras, né, trabalhou aí em obras, então já viu essa parte de execução mais de perto. Então, nós começamos a ver as dificuldades que essas três áreas tinham de se alinhar, né? Que é projetos, obras e orçamentos. Então, juntando tudo isso, a gente passou a pensar assim, poxa, esses problemas, eles se repetem, né? Essas três áreas, elas trazem uma série de questões que elas poderiam ser resolvidas se existisse um método que olhasse para essas três áreas aí ao mesmo tempo. E foi a partir disso que a gente começou a pensar no AVS. Foi quando a gente começou a pensar assim, nossa, então se a gente criasse um método que a gente pudesse avaliar a viabilidade de uma solução, olhando por esses três ângulos, né, projeto, orçamento e execução, seria o perfeito, seria o mundo perfeito, seria o ideal a ser feito, porque a solução lá do projetista, ela já poderia
nascer mais redonda, ela já poderia nascer mais viável, sem precisar passar por tantas modificações ao longo desse percurso, né, que um projeto passa até ele virar realidade. Primeiro ele é uma ideia, depois ele vira um desenho, depois ele vira um orçamento, depois ele vira uma execução.